Olá, eu sou Jaqueline Paiva, professora de Biologia da Escola Israel Leocardo de Vasconcelos, e eu vou gravar aqui um vídeo falando sobre os sais minerais. Os sais minerais, eles são compostos inorgânicos, que constituem o organismo dos seres vivos e também faz parte de várias reações químicas que ocorrem no organismo dos seres vivos. Além disso, eles também são encontrados na natureza, constituindo rochas e também o solo. Os sais minerais, eles podem ser encontrados no nosso organismo em forma de cristais, íons e cofatores. E nós, adquirimos esses sais minerais através dos alimentos. Então, os sais minerais, eles são divididos em dois grupos, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles sais em que a gente tem que fazer uma ingestão diária de até 100 miligramas por dia, que inclui como, por exemplo, o sódio, o cálcio e o potássio. Já os micronutrientes são aqueles sais em que a gente tem que fazer uma ingestão de até 20 miligramas por dia, e inclui o flúor, ferro e iodo, entre outros. Outra função dos sais minerais é ter atividade enzimática, pois os sais minerais atuam como cofatores, com algumas enzimas. Ou seja, as enzimas elas se associam a alguns sais para poder realizar suas funções. Ou seja, os sais têm a função de ativar determinadas enzimas para essas enzimas realizarem a função dela. Os sais também atuam no equilíbrio osmótico, que está relacionado à quantidade de água, fora e dentro de nossas células. O cálcio, ele é um sal mineral que tem grande importância no organismo dos seres vivos. Então, ele atua na contração muscular. Ou seja, o retículo endoplasmático liso, ele vai liberar cálcio, para que esse cálcio faça com que a actina deslize sobre a miosina. A actina e a miosina são proteínas que estão associadas à contração dos nossos músculos. E para elas realizar essa reação química, realizar essa função da actina deslizar sobre a miosina, é necessário que o cálcio atue sobre elas. O cálcio também está associado ao nosso impulso nervoso. A célula do nosso sistema nervoso é o neurônio. Então, o nosso neurônio, existe nele, no caso, o complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi, dentro dele, vai ter os neurotransmissores, que são substâncias que são necessárias para ocorrer o impulso nervoso. Então, o cálcio ele vai atuar sobre o complexo de Golgi, fazendo com que o complexo de Golgi libere esses neurotransmissores desse neurônio para outro neurônio, ou desse neurônio para uma fibra muscular. E aí ocorre o impulso nervoso. O cálcio também está associado à coagulação do sangue. Por quê? O nosso fígado ele produz uma enzima chamada de protrombina. Essa enzima ela participa da formação do coágulo. Só que para ela participar da formação do coágulo, ela precisa ser ativada por cálcio. Então, é dessa forma que o cálcio participa da formação do coágulo. Ele ativa a protrombina para poder ela participar da formação do coágulo. O cálcio também está presente formando os nossos ossos e dentes. E a deficiência de cálcio nos nossos ossos está associada a algumas doenças. Um exemplo disso é a osteoporose, que é os ossos porosos, os ossos fracos devido à falta de cálcio. Outra doença também é o raquitismo, que o raquitismo também é a deficiência em cálcio, e aí os ossos eles vão ficar com algumas deformações, tipo pernas tortas, e isso ocorre principalmente em crianças que estão em fase de crescimento. A vitamina D, que é o calciferol,
ela vai atuar na absorção do cálcio, né, pelos nossos ossos. As fontes de cálcio são os vegetais verdes, leite e seus derivados. O fósforo é outro sal muito importante, né, para o nosso organismo. Ele está presente, fazendo parte aí da molécula de ATP, que é a molécula energética. E também está presente formando os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, porque esses ácidos nucleicos são formados, né, por nucleotídeos. E esses nucleotídeos vão possuir na sua estrutura, né, fósforo. O fósforo também faz parte, né, está presente aí formando os fosfolipídios, que esses fosfolipídios são substâncias presentes, né, na membrana plasmática de nossas células. O fósforo também, né, faz parte aí, compõe, está presente, né, na composição dos nossos ossos e dentes. E as fontes de fósforo são laticínios, cereais e carnes. O potássio e o sódio, eles são cátions muito importantes no nosso organismo. Eles participam do impulso nervoso, né? Como eu já falei anteriormente, a célula do nosso sistema nervoso é o neurônio. E quando ocorre o impulso nervoso, essa célula, né, ela vai ficar um pouco desequilibrada. A quantidade de cátions, né, tanto fora quanto dentro. E aí a bomba de sódio e potássio vai fazer o restabelecimento, né, dessas moléculas, né, ou seja, destes íons, né, nessa célula, e ela se equilibre novamente. O potássio e o sódio também participam, né, do equilíbrio osmótico, que está relacionado aí à regulação da quantidade de água fora e dentro de nossas células. No caso, né, quando eu citei a bomba de sódio e potássio, tanto o potássio como o sódio, eles são exemplos de cátions. E o cátion intracelular é aquele que está dentro da célula em maior quantidade. Nesse caso aqui, né, quando a gente estava falando do impulso nervoso, usando aí a bomba de sódio e potássio, né, o potássio é o cátion que está em maior quantidade dentro dessa célula. Então, ele é o cátion intracelular. Enquanto o cátion extracelular, que é o que está em maior quantidade fora da célula, é o sódio. Ou seja, existe um balanço, né, entre dois íons de potássio para dentro da célula, enquanto sai 3 íons, né, cátion de sódio para fora da célula. O ferro, ele é outro mineral muito importante no nosso organismo. Ele está presente, né, fazendo parte do grupo M, tanto da hemoglobina como da mioglobina. Então, é o ferro que a hemoglobina é a proteína, né? E nessa proteína vai ter esse grupo R, que esse grupo R tem na sua constituição o ferro. E é o ferro que está associado à cor vermelha, né, do nosso sangue. A mioglobina, ela está presente, né, nos nossos músculos e ela tem uma maior capacidade de absorção do oxigênio do que a hemoglobina que está presente no nosso sangue. O ferro também ele atua, né, em relação aí à questão da respiração celular. Como nós sabemos, a hemoglobina ela faz o transporte dos gases, né, relacionado à respiração celular, à respiração. E aí, o oxigênio ele é muito importante no processo de respiração celular. E a gente sabe que a hemoglobina, né, é ela que faz o transporte desse gás. O ferro também está associado a uma doença, né, que é a anemia, ou seja, a anemia ela se caracteriza pela deficiência de ferro no organismo e ela é chamada de anemia ferropriva. As fontes de ferro são o fígado, carne, vegetais e cereais. O cobalto é outro sal mineral muito importante no nosso organismo. Ele se associa à vitamina B12
para ocorrer a regeneração, né, dos nossos neurônios, das células do nosso sistema nervoso. Porque, ou seja, só ocorre a regeneração dessas células, né, quando ocorre alguma danificação nessas células, se o cobalto estiver associado à vitamina B12. O cobalto também está associado, né, à formação de nossas hemácias lá na medula óssea. E quando não ocorre a formação dessas hemácias na medula óssea pela ausência de cobalto ou a pouca produção, né, das hemácias pela medula óssea, a gente chama de anemia perniciosa. As fontes de cobalto são amendoim, ervilha, sardinha, salmão e atum. O cloro também é outro mineral importante no nosso organismo. Ele regula o pH, né, do nosso organismo. Como a gente sabe, as células e também os órgãos do nosso corpo, eles possuem um pH específico. Então, tem órgãos que vai ter o pH neutro, ácido ou básico. E o cloro atua nesse sentido. O cloro também participa do balanço hídrico, né, que é a questão aí da quantidade de água fora e dentro das células. E ele também faz parte da constituição química do ácido clorídrico, que é um ácido presente no nosso estômago, que tem função aí, né, na digestão das proteínas. O flúor, ele também é um mineral que está presente formando nossos ossos e está presente principalmente, né, nos nossos dentes. Então, ele faz parte aí da constituição dos nossos dentes e tem, principalmente aí presente, né, no esmalte dentário. Ele tem a função aí de proteger o nosso esmalte dentário, né, contra as cáries, né, que são aí provocadas, né, por bactérias. E as fontes e já o magnésio, né, é outro mineral também muito importante. Né? O magnésio, ele está presente, né, fazendo parte da constituição dos nossos ossos. Eles também atuam como cofatores e eles também tá presente, né, na constituição aí da clorofila, que a clorofila é o pigmento, né, presente aí nos seres clorofilados e tem a função de absorver a luz solar para a formação aí do processo de fotossíntese. O iodo, ele é outro mineral importante no nosso metabolismo, porque ele faz parte da constituição química dos hormônios tiroxina e triiodotironina, que são hormônios produzidos pela glândula tireoide. E quando, né, ocorre a ausência desse iodo na tireoide, ela aumenta de volume, formando aí um bócio, que a gente chama hoje de bócio carencial, né, que antes era chamado de bócio endêmico, mas esse termo não é mais utilizado. O iodo também, né, ele vai fazer parte do nosso metabolismo energético, porque ele vai atuar no bom funcionamento, né, da organela mitocôndria. E é exatamente na mitocôndria aonde ocorre todas as etapas, né, do processo de respiração celular. E as fontes de iodo são, né, no caso, o sal de cozinha. Então, gente, isso, bom estudo para todos.